E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Marcos, aqui de Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre o triângulo de Pascal ou Tartaglia. Bom, segundo o Wikipedia, esse triângulo de Pascal ele foi descoberto por um chinês chamado Yang Hui. E o Pascal, um tempo depois, descobriu algumas relações interessantes, né? Esse triângulo é muito chamado de triângulo de Pascal ou triângulo de Tartaglia. E o que é esse triângulo? Esse triângulo ele é uma disposição de binomiais. A gente vai organizar binomiais na forma de um triângulo. E como é que vai ser organizado? A gente vai colocar binomiais do jeito que a gente está vendo. E o numerador, o número de cima do binomial, vai ser a linha na qual ele se encontra. E o denominador, o número de baixo do binomial, vai ser a coluna em que ele está. E uma coisa que é importante a gente perceber é que a nossa contagem de linhas e colunas começa do zero. Então, a gente não vai contar linha 1, linha 2, linha 3. Vai ser linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. E assim por diante. Como a gente pode ver, esse triângulo de Pascal é infinito. Eu só escrevi aqui o começo do triângulo, mas o triângulo é infinito. E aqui, então, Deixa eu fazer diferente. Aqui vai ser a coluna tá aqui. Então aqui é a coluna 0, aqui é a coluna 1, aqui é a coluna 2, aqui é a coluna 3, aqui é a coluna 4, certo? Aqui é a coluna 1, aqui é a coluna 2, aqui é a coluna 3, aqui é a coluna 4. E a linha, vamos dizer, aqui é a linha 0 é aqui, a linha 1 é aqui, linha 2, linha 3, linha 4 e assim por diante. Perceba que a nossa contagem começa do zero. Então, por exemplo, esse binomial aqui. Começando a contagem do zero, ele está na linha 2 e lá na coluna 0. Então, ele é o binomial 2, 0. Esse binomial aqui, ele está na quarta linha, na terceira coluna. Lembrando que a contagem começa do zero. Então, ele é o binomial 4, 3. E assim por diante. Então, se a gente pega uma mesma linha, a gente vê aqui como todos os binomiais dessa linha estão na mesma linha, o numerador desses binomiais vai ser o mesmo. Se a gente pega uma mesma coluna, como todos os binomiais dessa coluna estão na mesma coluna, os denominadores desses binomiais vão ser sempre os mesmos. E por que a gente estuda o triângulo de Pascal? Bom, ele tem algumas propriedades bem interessantes. E ele também pode ser usado para calcular binomiais. Tem gente que gosta de calcular resultado de binomiais usando o triângulo de Pascal. Ele também é uma curiosidade interessante de saber. Tem propriedades, como eu disse, interessantes da gente saber. E na hora que a gente resolve todos os binomiais, substituindo os valores dos binomiais aqui, a gente fica com um triângulo igual a esse aqui. Esse que está em verde. Então o binomial 0, 0 é 1. O binomial, por exemplo, 1, 1 é 1. Então a única coisa que eu fiz para passar de vermelho para o de verde é colocar os valores dos binomiais, resolver os binomiais. E a gente pode perceber algumas coisas já olhando aqui de cara para ele. Que a coluna 0 é sempre formada por 1. Isso é uma coisa que acontece no triângulo de Pascal, Tartaglia. A coluna 0 é sempre formada de 1. E por quê? Bom, a gente sabe que, vamos dizer que nós temos um elemento numa linha qualquer, ou seja, seu numerador é um n qualquer. Claro que tem que ser de 0 para cima, sendo inteiro. E tem que ser um número natural. E o denominador vai ser 0, indicando que ele está na coluna 0. O que a gente está percebendo visualmente é que todo elemento da coluna 0 é 1. E assim a gente pode ver isso aqui. Porque todo elemento da coluna 0 vai ser de uma forma qualquer número natural aqui no nominador e 0 no denominador, porque está na coluna 0. Então, resolvendo, isso fica n fatorial dividido por 0 fatorial. N menos 0 fatorial. Isso daqui, obviamente, é n fatorial dividido por 0 fatorial dividido por n fatorial. A gente cancela n fatorial com n fatorial e 0 fatorial a gente sabe que é 1. Então, isso é igual a 1. 1 sobre 1 é 1. Ou seja, não importa qual que é nosso n. O binomial ao n, 0, não importando qual seja n, claro que atendendo as condições necessárias, como a gente já falou, isso sempre vai dar 1. Por isso que a coluna 0 é toda formada de 1s. Só uma observação, tem vídeos no Ser Genial explicando binomiais e fatorial também. Na parte de matemática de binomiais. E acabei de perceber que aqui eu esqueci um A na parte de coluna. Outra coisa interessante que a gente pode perceber. O último elemento de todas as linhas também é sempre 1.
E por que é isso? Bom, nós vamos ter sempre o último elemento de uma linha vai ser sempre o binomial NN. Por quê? Bom, perceba. Aqui, por que a gente não continua? Por que a gente não vem aqui e coloca aqui? Por que a gente não vem aqui e coloca o binomial 1, 2, continuando a sequência? Bom, porque a gente sabe que não existe binomial, certo? O numerador tem que ser menor... Não, desculpa, o numerador tem que ser maior ou igual ao denominador do binomial. O número de baixo nunca pode ser maior do que o de cima. Ele pode, no máximo, ser igual. Então, não existe esses binomiais. Então, a gente nunca vai continuar para cá. Certo? Então, o que a gente pode perceber é que acaba realmente aqui. E esse é o 0, 0, perceba. Esse daqui é o 1, 1. Esse daqui é o 2, 2. Esse é o 3, 3. Esse é o 4, 4. Ou seja, o último elemento da linha do triângulo de Pascal vai ser sempre o número de cima igual ao número de baixo. Porque é o máximo que pode crescer o número de baixo, até ser igual. Ele não pode passar do número de cima, ele pode no máximo ser igual. Então é aqui que acaba a linha. E é na situação que o numerador e o denominador são iguais. E perceba que, pela simetria de binomiais, o binomial NN é igual ao binomial N0. Tem um vídeo também no seu canal explicando simetria de binomiais. E como a gente viu, o binomial N0 vai ser sempre igual a 1. Então o binomial NN também vai ser sempre igual a 1. Então nós vemos que os elementos da coluna 0 vão ser sempre 1. E os últimos elementos de toda a linha também vão ser sempre 1. E outra coisa interessante que a gente pode perceber também. Preste atenção que os elementos equidistantes numa linha são iguais. Perceba, esse 1 é equidistante a 1. É que a linha é muito pequena, certo? Mas são os dois extremos. E o número é igual. Olhe, por exemplo, o 3 e o 3. São elementos equidistantes aos extremos da linha. Certo? Então, esses elementos são iguais. Aqui dá para ver muito mais claro nessa última linha aqui. Na última que eu escrevi. Que o 4, esse elemento aqui é equidistante a um extremo e este elemento é equidistante ao outro extremo. Né? Esses elementos são equidistantes entre si. E a gente pode perceber que esses elementos são iguais. E por que isso acontece? Porque os elementos equidistantes, eles são binomiais e não vai caber aqui. Mas deixa eu escrever uma parte mais limpa. Os elementos equidistantes, eles são iguais porque eles são binomiais complementares. Perceba aqui, por exemplo, como a gente viu aqui, o 3 e o 3 são equidistantes, são iguais. Porque eles são 3, 1 e 3, 2. Eles são complementares porque 1 mais 2 dá 3. O 4 e o 4 aqui são equidistantes iguais porque eles são complementares. E por que eles são complementares? Porque 1 mais 3 é 4. Certo? Então, elementos equidistantes são elementos complementares, portanto, são elementos iguais. E como eu disse, desse triângulo de Pascal a gente consegue tirar muitas propriedades, que haverá outros vídeos nesse genial explicando essas propriedades. Mas uma propriedade que eu já vou falar dela, que é muito importante, é a relação de Stiefel, que se chama. Então, olha aqui, preste atenção neste triângulo e veja o seguinte. Se a gente faz 1 mais 1 dá 2. Ou seja, eu peguei dois elementos e fui abaixo do segundo. Somando dá esse resultado. 1 mais 3 é 4. 3 mais 1 é 4. 2 mais 1 é 3. 4 mais 6 é 10. Então a gente já pode deduzir que aqui embaixo está o 10. Então o que a gente pode perceber? Se a gente pega dois elementos consecutivos numa linha e a gente soma, o resultado está logo abaixo do elemento da direita. Pegando 2 e 1 aqui, se a gente soma, o resultado está abaixo do segundo. Né, do segundo número que a gente está pegando. A gente está pegando 2 e 1, o segundo é o 2. Então aqui está o resultado. A gente pode sempre fazer isso. 1 mais 2 vai dar o 3. Isso, se a gente escreve, isso é exatamente esta propriedade aqui. Se a gente pega o binomial
nk e soma com o binomial nk mais 1, e veja o que estamos dizendo. É o binomial que está numa linha K, numa coluna K, e a gente vai somar com outro binomial que está na mesma linha N. Então são binomiais da mesma linha, porém a coluna é uma coluna a mais. Ou seja, é o binomial que está na mesma linha, mas o consecutivo à direita, é o elemento que está bem à direita. Isso vai dar o binomial N mais 1, K mais 1. Ou seja, se a gente soma elementos que estão na mesma linha, NN, mas um está numa coluna K e o outro está numa coluna K mais 1, na coluna logo à direita, o resultado vai estar na linha de baixo, na linha N mais 1, na coluna do segundo elemento, na coluna K mais 1. E essa é justamente a relação de Stiefel que a gente viu aqui. Então, eu vou escrever relação de Stiefel. Eu já vi Stiefel escrito de modos diferentes. E, como a gente sabe, o triângulo de Pascal é infinito. A gente não pode conferir essa relação de Stiefel para todos os elementos, porque é infinito. Então, tem dois vídeos do CGenial, que eu vou deixar os links para esses vídeos na descrição deste vídeo, que a gente demonstra essa relação de Stiefel. A gente mostra que não importa qual N e qual K, essa relação sempre será verdade. Então assista essa demonstração para você entender a demonstração realmente matemática da onde isso vem. Então é isso. É isso que nós tínhamos para conversar nesse vídeo. O triângulo de Pascal, o triângulo de Tartaglia. Então é isso. Bons estudos, um abraço e até a próxima.